Já me conhece, eu sou a Tânia, esposa do pastor Anselmo, e a gente está aqui um pouquinho para falar sobre esse tema, que para mim ele é bem familiar, né? Também já falei várias vezes, eu nasci numa família cristã, eu canto também desde 3 anos, tá? Eram os corinhos, né? Claro, minha mãe ensaiava as crianças na época e tal, e aí eu cresci dentro desse ambiente, meu pai é maestro de coral, então, eu sempre cantei em grupos com divisão de vozes, coral, sempre. E no 300 e... A harpa cristã era, assim, conhecida do início ao fim, né? Até porque a gente cantava nos cultos, a gente brincava de cultinho. Então, nos cultinhos, a gente também usava a harpa cristã. Era eu e a Vânia e eu, minha irmã. E, então, assim, a gente foi criado nesse ambiente de igreja. E pra gente, pra mim, a adoração era cantar. Na nossa igreja tinha muitos grupos de louvor, tinha muita gente que cantava, tinha muitos conjuntos. Vou falar eu, né? Eu, até muito adultinha, assim, ainda confundia os termos louvor e adoração. Cânticos como sendo adoração, né? E eu acho que hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes de entrar mais no assunto, me apresente aí, Ana Clara. Como você já falou, né? Meu nome é Ana Clara. Para quem não sabe, eu sou esposa do John. Agora sou esposa. Quase que saí noiva, mas vai ser graças a Deus. Eu tenho 21 anos e eu acredito que eu tenho uma história um pouquinho diferente, né, da de vocês, que já tem uma caminhada muito longa, né, na igreja, muitas experiências, né, com a adoração. Eu acredito que eu tenha descobrido a adoração muito na prática, assim, né? Eu não sei explicar como que eu me converti, eu creio muito que foi realmente um dom, né? A fé foi um dom, assim, de forma muito sobrenatural mesmo na minha vida. E eu acho que eu percebi o que era adoração pela presença de Deus. Assim, eu acho que foi o meu primeiro contato, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu me converti numa igreja pentecostal, né? Então, as irmãzinhas girando, e eu movei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu sei que naquele momento eu não tinha escolha senão adorar. Senão, meu Deus, que Deus é esse? Então, eram palavras. Você foi atraída para a adoração. Exatamente. Já na conversão, né? Exatamente. Muito legal. E aí eu lembro que a minha vida não mudou completamente naquele dia da minha conversão. Mas eu comecei a sentir falta daquele mover, né? Porque eu ia uma vez na semana na igreja da amiga da minha mãe, e a gente ia e vinha aquele mover todo. E aí depois no dia seguinte, cadê Deus? Cadê Deus na minha vida? Onde que eu vou ver? Onde que eu vou ter aquilo? Eu comecei a orar, eu comecei a contemplar mesmo, né? Deus nas pequenas coisas, coisa que eu não conseguia ver, né? E aí, acho que eu fui percebendo, né? O quanto que ele colore a vida, né? O quanto que ele estava em tudo e eu só não via. E o quanto aquilo estava fazendo falta dentro de mim, né? Mas, sem querer puxar saco, mas já puxando, eu acho que foi no aprisco, assim, que eu consegui de forma muito sólida, muito nítida, entender o que era adoração, né? A igreja tem uma base, né, de evangelho muito forte, assim, a gente consegue realmente entender muita coisa de forma muito clara, né? As palavras, elas costumam falar muito comigo, costumam me ensinar mesmo, né? Eu aprendi muita coisa aqui. E eu acho que nos cultos, quando eu comecei a vir pra cá, que eu comecei a frequentar, eu consegui entender, caramba, adoração não é cantar, não é levantar a mão, não é, hoje eu sou do Ministério de Dança, mas eu vi os meninos ali e tal, o que tá acontecendo? Né? E foi tudo acontecendo, eu fui passando a entender, né, que a adoração não era só aquele momento, né? Mas acho que eu já falei muito. E se parar pra pensar, ela descobriu mais rápido que a gente. Muito! Ela foi muito privilegiada, porque mal conheceu o Evangelho, já percebeu essa diferença, né? E de fato entrou nessa atmosfera de adoração. Antes de você se apresentar, John, te falar, sempre houve uma preocupação muito grande. Eu fui a primeira líder do Ministério de Louvor aqui da igreja, né?
É aquele ditado em terra de céu, quem tem um olho não, brincadeira. Brincadeira, porque a gente já tinha gente boa, né? O Rogério mesmo já tinha feito Vila Lobos, a gente já tinha um pessoal fera aqui. Mas o pastor sempre se preocupou muito com as canções. Algumas vezes a gente vinha empolgado para poder. Essa aí não. Não, eu não quero. Isso aí tem que ter base bíblica, né? Total. Não pode ter emocionalismo, canções que ficam afagando o ego de crente velho, sabe? Aquela sofrência que o pessoal às vezes gosta de cantar, que nada tem a ver com adoração. A verdade é essa. Então o pastor sempre foi muito rigoroso em relação ao que estamos como igreja apresentando no culto para adorar ao Senhor, né? A preocupação sempre foi que a igreja estivesse adorando. Que não fosse um solo, que não fosse um estilo meu, que não fosse uma coisa para o indivíduo e que fosse sempre voltado para Deus, né? Então, até hoje, assim, a igreja tem essa característica. Estilos vão e vêm, mas precisa ser uma adoração que, junto com a igreja, seja direcionada para Deus, né? E agora o John, muito conhecido, né? Mas se apresenta aí, John, conta um pouquinho, aproveitando também a sua apresentação, da sua história aí no meio do louvor e adoração. Então, pra quem não me conhece, meu nome é John. É John mesmo. John não é apelido. É John Wallace. Meu nome é John, entrei no aprisco tem 12 anos, né? Bem lá no iníciozinho, lá na Igreja Amarelinha. Mas a minha jornada é bem de pequena, igual a Tânia falou. Desde os 3 aninhos de idade, minha mãe sempre me levou no caminho, né? Ela sempre esteve no caminho junto comigo. E eu não gostava muito de ir pra salinha, não, tá? Não gostava. Eu ficava colado na minha mãe. E aí, às vezes, minha mãe ia participar lá do coral das mulheres. E eu ia colado, grudava nela lá na perna dela, igual as crianças que às vezes ficam com a mãe com o microfone. E aí minha mãe não deixava ninguém me tirar. E eu não gostava de ir pra salinha, então eu assistia a pregação lá junto com ela. Ficava lá no banquinho lá, sentado, bonitinho. Até que eu queria cantar também, comecei a balbuciar as músicas sem entender nada. Já na alva, luz do dia da graça, eu tenho noção de que lá eu cantava Lara estava sendo. Que é isso? A gente só reproduz, né? Mas aí sim, eu comecei a cantar Cassiane, né, com a minha mãe, playback, até que com uns 4 anos eu quis seguir carreira solo. De 3 para 4. Aí sim, mas agora para fazer carreira solo. E aí era muito interessante porque assim, havia algo diferente, né? Desde pequeno eu sabia que Deus tinha me separado para algo específico e eu sentia muito isso. A gente estava até conversando esses dias com uma amiga nossa, né? De que desde pequena a gente sente que Deus já chama a gente para algo diferente, algo específico. A gente parece que a nossa vida vai sendo levada para isso, né? E aí, quando eu cantava, eu lembro que a presença de Deus vinha com muita força, assim, sabe, no ambiente. E isso foi me edificando muito já desde pequeno. E aí, muitos lugares começaram a me convidar para cantar. Eu já cantei muito na rádio, na época, Rádio do Oeste. Estamos com uma celebridade. Que isso? Mas, como eu falei, a gente pequeno, eu não entendia nada. Mas tinha uma coisa muito interessante. Você estava falando aí sobre coisas que você ia lembrando. Tinha uma coisa muito interessante que eu parava e eu percebia, né? Porque eu cantava nas igrejas. E aí, me chamavam o cantor Mirim John pra cantar. Eu ia lá cantar. Aí tinha, vamos chamar a diaconisa tal, vamos chamar o pastor tal, o presbítero, a missionária, né? E aí eu ouvi esses nomes, até que eu lembro que tinha algumas pessoas que iam cantar, que pegavam o microfone e falavam assim, eu não sou um cantor, eu sou um adorador. Então, na minha mente de criança, eu olhava assim e falava, peraí, tem um nome diferente, um cargo diferente. O que é um cantor, o que é um adorador? Então eu olhava para aquela pessoa e tentava entender o que era aquilo. E eu lembro que uma vez a minha mãe também falou isso, né? A gente ouvia muito isso. Para mim era quase que um jargão na hora de falar, né? Mas depois eu fui entendendo que aquela pessoa ela não queria se portar como alguém que vai cantar uma música
Sim. Ela não queria simplesmente cantar algo naquele momento, ou até mesmo ter o cuidado de não se sair como alguém que acha que é um cantor, né? Uhum. Mas ela, na verdade, estava mostrando que um adorador era muito além daquilo. Sim. Então eu comecei pequenininho a entender que, peraí, o adorador, ele não só canta. Ele não tá ali só no altar, ali na hora da música e canta. Não, ele é um adorador. Ele vive isso na vida dele. A vida dele adora o Senhor. E isso ali eu comecei a descobrir. Só deixar um adendo aqui, um parênteses rapidinho que a gente já abre e já fecha. É que eu já vi muita gente desafinada usar esse jargão aí, tá? Né? Eu não sou um cantor, sou um adorador, pelo amor de Deus. Você pode adorar a Deus com diversas formas, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas se você vai adorar com uma canção, o mínimo que se espera é que a pessoa seja afinada, né? E se não tem uma voz boa para cantar e fazer disso uma adoração, você pode adorar de outra forma, né? Não é a única forma de Não adorar. é a única forma de adorar. Não é a forma favorita de Deus para receber adoração. Então, todos podem adorar. Mas nem todos conseguem cantar, pelo amor de Deus. E a gente escutava aquelas coisas assim, absurdas, né? É verdade. E depois fala, irmãos, eu não tô nem aí. Se alguém gosta, pra não Deus. gosta, É pra Deus. É pra Deus, eu não sou cantor, eu sou adorador. E a gente que tinha que aguentar, né? Então, só fechei o parênteses. Não, mas é verdade, é bom você falar isso, que a gente ouvia muito, né? Então, e aí a gente vai começando a entender, eu fui começando a entender que existia muito além do cantor, do louvor, do momento de louvor ali. E sim, adoração, né? A gente pode falar de adoração. Você já tinha, desculpa, você ia completar? Não, pode falar. Você já teve experiências assim com Deus enquanto cantava na infância já? Ou isso, à medida que a tua consciência de Deus foi sendo mais efetiva, essa adoração também você vai crescendo e essas experiências vão acontecendo? Como é que foi? Não, eu tinha muitas experiências com Deus, só que por ser criança eu não entendia o que era aquilo. Mas essas experiências de uma presença muito palpável, de algo muito nítido, né? Isso a todo momento eu sentia muito, mas eu não entendia muito bem. Isso estava a todo momento acontecendo em volta, no momento do louvor, da adoração. Mas nos meus dias também, no meu dia a dia, teve uma pregação sua que você falava sobre pessoas que são estranhas, né? Eu era uma pessoa estranha. Sem dúvida. Porque eu vivia, eu morava em Praia Linda, né, aqui em São Pedro da Aldeia, e a gente tinha costume de brincar na lagoa, andar na lagoa. E eu tinha o costume de falar, não era um falar sozinho, mas eu falava com Deus a todo momento, criança. Eu andava na rua e falava, poxa Deus, meu irmão, não sei o que. Poxa Deus, não estou entendendo isso. E eu falava muito assim. Então, parecia que a todo momento eu tinha esse amigo, sabe? E só lá na frente, só mais tarde, que eu fui entender que a todo momento ele estava comigo e eu já conversava com ele. Verdade. E isso refletia no momento do louvor. Sim. E aí, A verdade é que todas as crianças têm uma sensibilidade muito grande para as coisas de Deus. Só que não no formato do adulto. Então a gente acha que a criança, inclusive você deve ter passado por isso, né? De querer colocar palitozinho, gravatinha, blusa socialzinha, porque ele é um adorador, porque ele vai cantar na festa das irmãs, das crianças, seja lá o que for, né? Então ele tem que só dos irmãos, enfim, tem aquela saudação clássica, ele tem que fazer como os adultos fazem. E não há nenhuma necessidade. Inclusive, alguns que cresceram no meio cristão acabaram por perder a sua essência e a sua naturalidade, uma vez que eles foram colocados numa forma, né, de adulto. Então, um culto infantil que é igualzinho de adulto, as crianças precisam cantar do mesmo jeito que os adultos, né? E nisso as crianças vão perdendo isso aí que você falou. O falar com Deus que é simples. Para a criança não há necessidade de marcar reunião de oração para a criança. Não estou dizendo que não se deve, que não se pode. Mas uma criança, ela fala com Deus assim como você falou. Poxa Deus, essa prova hoje estudei tanto, tirei nota lá. Isso para ele é natural. Falar com Deus é natural como falar comigo, falar com qualquer outra pessoa. E a gente vai tolhindo a criança
até ela ficar um adulto miniatura. Deus nos fez em cada fase, né? A gente vivendo a nossa fase é o suficiente. A criança não precisa ser um adulto, né? Inclusive para cantar. A criança, ela tem um momento de adoração dela, ela tem um momento de louvor dela, ela tem um momento que é ímpar, é só da criança. Mesmo cantando, como é que você cantava? Lara estava sendo, né? A criança vê aquela coisa que, meu Deus, ela não faz nem ideia. Mas trechos ali, ela sabe o que né? Quando a sinceridade é tudo. A criança canta de um jeito. Todas as crianças amam cantar para o Senhor. E elas adoram nas coisas mais simples. A gente precisa incentivar as crianças e ter o cuidado. Aí fica um recadinho para as mamães, né? Eu sempre aproveito para pegar no pé das mamães, né? Ter o cuidado de não tolir essas crianças e fazer delas pequenos adultos. Ainda não chegou o tempo. Depois que for adulto é outra história, né? Mas enquanto criança, vamos incentivar a gente a estudar um instrumento, né? Musicalização, a questão dos ritmos, né? Cantar, incentivar ao máximo essas crianças, porque elas amam adorar ao Senhor. Eu acho que esse foi um diferencial que eu senti muito da minha mãe, assim. Porque minha mãe fazia a frase e o papel de Jesus ali, o deixar e vir a mim. E nesse Não deixar e vir, impedir. não impedir. Porque nesse a criança vai desenvolvendo a essência dela em Deus, né? Mesmo que ela no futuro não vá cantar nada. Né? Mas ela vai aprender a adorar. Que é o nosso tema de hoje, né? Aprender a adorar. Mesmo os que não cantam coisa nenhuma, também são chamados a adorar. A gente estava até lembrando do versículo onde Jesus conversa com a samaritana, né, Gil? E aí ela questiona Jesus, né? Os judeus dizem que a gente tem que adorar Jerusalém, os samaritanos acham que é aqui, e Jesus fala, nem aqui nem lá. Está chegando a hora, que já chegou, na verdade, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E aí o João fez até a colocação, não é num lugar nem num tempo, né? É o tempo todo onde estiver, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Se é o tempo todo e se é onde eu estiver, é do meu jeito de viver. Não dá para cantar o tempo inteiro, né? Não dá para andar com a mão levantada pelas ruas. Quase dá. Eu imagino que na tua casa deve ser mais ou menos assim, né? Ela canta também. Meu Deus. Então. Tem mais diferença. Tem, né? Nem todos no beijão, né? Mas eu adoro de outras formas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente entende assim que o nosso estilo de vida, né? Que é a adoração que o Senhor está buscando. Esses dias eu vi uma frase do Augusto de Nicodemos, que eu gosto muito, e ele falou, a adoração tem muito mais a ver com o que se faz depois do culto do que o que se faz durante o culto, né? E isso faz a gente pensar, né? Muito bom isso que você falou, né, depois do culto. Porque assim, é importante a gente entender, agora até eu, assim como ministro de louvor, assim, né, na nossa casa aqui, na nossa igreja, é importante a gente entender esse momento de adoração que a gente tem no culto, né, que muitas vezes a gente chama esse momento de adoração. Sim. Mas na verdade é um momento de louvor ao Senhor, né, um louvor ao Senhor, onde o corpo está reunido, e nós estamos levantando incenso, né, de louvores ao Senhor. A gente está engrandecendo o nome dele com palavras, né? E aí o corpo de Cristo, ele vai sendo edificado, né? O apóstolo Paulo vai falar uma coisa muito interessante na carta, se não me engano, aos Efésios, mas ele vai dizer de não vos embriagueis com vinho, né? Que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele continua falando. Falando entre vós com cânticos espirituais, com salmos, com hinos e orando, e com toda a oração e súplica entre vós. Então ele vai falar assim desse momento. E é um momento onde a gente está sendo cheio do Espírito Santo. Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então é esse momento, e Deus ordena a bênção nessa comunhão e por aí vai. Mas é um momento em que a igreja se reúne para louvar ao Senhor. Porque a gente fala muito sobre adoração, a gente acha que a gente, nesse momento,
Não que não esteja adorando, Sim. porque a adoração a gente está reverenciando, honrando, Mas é um né? momento de adoração intencional, né? E não é Isso. suficiente. Não é o Não é único só o momento, único né? momento onde Sim. a gente precisa, né? Louvar e Exatamente. E aí você falar que depois do louvor, que é, né? Depois do culto, Depois do assim, culto que a começa a adoração, adoração. é aí que o couro come mesmo, né? É verdade. Porque a gente, eu que cresci, né, em congregações assim também, eu espero que não tenha mais isso, né, no nosso meio. Mas havia uma diferença muito grande que eu via do cristão lá na igreja e o cristão na casa dele. Ou o cristão em qualquer outro lugar. O culto terminou, a pessoa mudou completamente. Às vezes até o tom de voz muda. Né? Muda, Tá no exatamente. banco ele fala assim, quando pega o microfone, já é outra voz. Eu vi uma diferença absurda dos músicos tocando lá no momento do louvor e o pessoal, né, depois do culto. Inclusive, João, os músicos eram muito mal falados. Né? Exato, exatamente. Então, realmente, e na verdade, o momento ali do louvor na igreja, ele reflete muito mais do que a gente vive Sim. no nosso dia a dia com Deus, né? Ali a gente vai estar transbordando, Sim. derramando Com certeza. como oferta, como altar para o Senhor. Eu tive uma experiência uma vez, assim, só voltando na minha trajetória. Uhum. De criança, sempre cantei na igreja e tal. E aí, quando a gente se casou, a gente veio para São Pedro, isso foi em 91, faz um século já, né? E aí, a gente foi para uma congregaçãozinha. O primeiro ministério de louvor dessa congregação fomos nós que inauguramos, digamos assim. O Anselmo foi o primeiro líder de louvor lá. Tocava pouco, né? Mas, assim, tinha pouca gente, enfim. Uma coisa que eu sabia fazer era a segunda voz. Fui contralto a minha vida inteira, né? Então, não tinha ninguém que fizesse a segunda voz. Eu entrei lá no Ministério do Louvor. Pois é, né? Para fazer e tal. Mas a gente, nesse momento de louvor, assim, ainda tinha muito aquele conceito de a hora do louvor, né? A hora da palavra. Tinha essa coisa do... como é que eu posso te explicar sem ser ofensiva? Parece que a hora de cantar era uma hora menos importante do que a hora da palavra. Sim. Né? Quando terminavam os cânticos, aí alguém tinha a brilhante ideia de dizer: agora vamos para a hora mais importante. Então havia uma separação clara, né? De um momento que a gente estava blá, 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 e agora sim vem a hora, né? Isso tudo aqui era só para encher um pouco a linguiça, agora sim vai vir. Agora é o que interessa, de fato, né? Então, muitas desconstruções foram necessárias, né? Para passar por tudo isso. E no meu caso, especificamente, que passei a vida inteira na igreja, depois de ter adoecido, depois de voltar, né? A me relacionar com o Senhor, eu passei 3 anos dentro da igreja, aí não mais no Ministério do Louvor, né? Eu me afastei de todas as coisas, fiquei 3 anos na igreja me tratando, ou doente, não sei bem. Depois desse tempo, eu não tinha mais pretensão de participar de nada. E aí fui novamente com o Anselmo, líder do Ministério do Louvor, em outra igreja. Ele falou: amor, ninguém sabe fazer segunda voz, eu preciso de você lá. E aí eu entrei novamente no Ministério do Louvor e agora, para mim, já era uma coisa totalmente diferente, o cantar. Eu me preocupava tanto com o cantar antes que eu não conseguia fluir em nada. Era sempre aquela coisa assim, engessadinha, né? Eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer. Não olhar para ninguém, e se alguém estiver olhando para mim, e se alguém estiver me reparando, e se alguém... Assim, fica difícil de você lembrar que aquilo é para Deus. Ou a gente usa até essa desculpa, porque é para Deus, tem que ser perfeito, tem que ser o nosso melhor, mas fica uma coisa bem engessadinha. Depois de ter passado pela experiência da depressão, eu volto com uma relação com Deus muito diferente. E aí eu acho que esse é o ponto da virada, da compreensão do que é adoração, como estilo de vida, né? Então, o que a gente vai fazer ali, como o João falou, é só um reflexo do que eu já vivo com Deus. Não tem como eu fazer alguma coisa ali se não está
teatro, né? Fazer teatro. E aí, quando eu volto para o Ministério de Louvor, nesse momento, depois da cura, eu volto com uma outra relação com Deus, com outro olhar. Uma consciência diferente. Diferente. Eu costumo dizer que Deus, para mim, era o Senhor soberano dos exércitos, general. E ele era e é, né? Tudo isso. Mas eu tinha, assim, ele, sabe, não posso nem olhar porque ele... e quando eu volto curada, eu encontrei um Senhor que era muito meu amigo. Eu encontrei um Deus que era meu parceiro, que se importava comigo, sabe? E aí eu passei a rir sem parar, John. Eu começava a cantar, e ele me tudo risada, assim. Eu tava numa felicidade, sabe? Minha vontade era, assim, rasgar realmente a minha alma ali na frente e cantar para o Senhor. Eu não via dificuldade em nada. Horário de ensaio, podia demorar o que fosse, que tava eu... Detalhe que eu tinha as 3 crianças, né? Isabela com 3, Felipe com 5, Fernanda com 7. Eu tinha que adiantar comida, era um bafafá danado, mas era uma alegria tão grande que eu tinha de estar adorando, totalmente diferente. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Pelo menos na minha vida, eu já tive várias experiências com o Senhor, mas a experiência que mudou o meu olhar para Deus, tê-lo de outra forma na minha vida, mudou também o meu estilo de adoração. Agora eu não temia mais aquele Senhor do universo com esse medo, com esse peso. Eu cantava para ele livremente. E até quando as coisas não dão certo, às vezes você vai cantar assim, e não vou começar de novo, se tô aí não ficou bom não, hein? Eu tinha uma amiga que falava assim, queima a cara. Eu não queima porque é normal, assim, é normal, onde tem ser humano. Então, eu mudei completamente, eu já não tinha mais nenhum tipo de problema com alguém olhou para mim, alguém tá vendo aqui, alguém reparou ali. Eu era eu e Deus, sabe? E isso compensava até a voz que não era lá essa coisa, né? E aí um dia uma colega, né, de ministério, ela falou assim, Tânia, me ensina a ministrar? Foi muito engraçado, nessa igreja onde nós estávamos, a segunda igreja, né? Uma semana de Ministério de Louvor, não tinha ninguém que ministrasse. O que a gente entende por ministração? Ministrar é servir, né? Mas os cânticos eram assim, cantava, parava. Ia pra Começava a próxima. Ficava aquela lacuna, né? E aí um belo dia, do nada de Deus, né? O Ministério de Louvor sempre voltava para fazer aquela parte do convite. Então alguém pregou, o pastor chama, o pregador chama o Ministério de Louvor de volta para cantar uma canção enquanto é dada a oportunidade de alguém aceitar Jesus, né? E ali, eu não sei nem te dizer, igual você que eu estou conversando, não sei nem dizer como é que aconteceu, mas eu comecei a falar o que vinha no meu coração e eu sinto que realmente foi de Deus aquilo, porque eu não tinha absolutamente nada programado, né? A partir dali, querida, não pode falar nunca mais, eu sou essa faladeira que vocês conhecem, né? Mas aí minha amiga foi e falou isso, me ensina a ministrar, eu acho tão bonito quando você ministra e tal, claro que há uma grande dose aí de bondade da parte dela, mas eu falei, querida, eu vou te ensinar a ministrar. O que eu posso te dar de dica é, leia a Bíblia e ore, porque o que acontece no seu momento particular com Deus vai refletir lá. Você terá algo para dizer quando você está vivendo o seu momento com Deus. Mas se você não tem esse momento com Deus, não vai ser dito, é melhor ficar quietinho mesmo, né? Enfim, eu consegui ver na minha vida essa virada de compreensão e de vivência na adoração, na adoração eclesiástica, quando na minha vida isso aconteceu, né? Essa virada foi... Pra mim foi fatal. É muito interessante o que você falou, por isso que eu falei dessa mudança de consciência, né? Na hora que você estava comentando, porque de fato, acho que aquilo que a gente vive com Deus vai refletir na forma como nós louvamos a Ele, né? Porque é isso que vai nos trazer consciência de quem Deus é, do que Ele é na minha vida, do que Ele tem feito na minha vida, né? Quando a gente não enxerga, quando a gente não contempla isso na nossa vida, no nosso dia a dia,
a gente realmente vai louvar sem consciência. A gente não sabe nem o que a gente está falando, qual é a dimensão, né? Uma vez o próprio Jó, com muita sabedoria, disse: eu falei de coisas que nem eu mesmo compreendia. Maravilhosas demais. Maravilhosas demais para mim. Mas quando ele viu o Senhor, né? Antes eu te conhecia de me falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí quando ele contemplou, ele começou a entender. E aí ele viu Deus na vida dele. Fez sentido. E você falou sobre momentos de dificuldade. E a gente está falando dessas memórias nostálgicas, né? E eu sempre lembrava de alguém que falava na igreja, né? De que o adorador, ele adora nos momentos difíceis. Ele adora no momento da enfermidade. E aí, sempre citavam esse texto é muito, muito, muito pontual nesse momento, talvez, né? Mas de Paulo e Silas na prisão, né? O quanto que aqueles homens se alegraram na perseguição, nas chibatadas, naquilo que eles estavam vivendo e que foi profetizado por Jesus que eles seriam perseguidos. E naquela muita dificuldade, eles adoraram. Era um louvor misturado, muito misturado com adoração, né? Com certeza. E porque eles entenderam, né? E eles estavam realmente com muita verdade na vida deles. Eu acho que, realmente, aquilo que a gente vive com Deus muda a maneira como nós louvamos. A Bíblia fala que quem está triste ora, quem está alegre canta. Eles estavam cantando presos. Então, é como você falou, eles se alegraram naquela tribulação, entendendo que era propósito de Deus, porque eles não fizeram nada para aquilo acontecer de mal, né? E que Deus iria ser adorado naquela situação. Então, eles já anteviam o que Deus iria fazer e já o adoravam. Então, é isso que adorar durante a dor, né? Durante o sentimento. Lembrando meu tempo de Blair aqui na Assembleia, na Arca Cristã, tem uma canção, um hino, um dos que eu mais gostava, que não tem coro. Ele falava: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Falando sobre esse tempo mesmo, né? E aí, o lance de composição, né? Eu acho esse dom incrível. Temos aqui uma poetisa, para quem não sabe, verdade. E um compositor. Desde pequena também. Desde pequenininha. Então só encontrou o dom, só encaixou na presença de Deus há pouco tempo, né? Mas... É muito engraçado, que eu até mostrei para ele e mostrei para algumas pessoas também, né? Eu sempre escrevi desde pequenininha, com um vazio, com uma revolta muito grande. Era até engraçado, você olhava para uma criança, com 6 anos eu ia no teatro, falava poesia, e as minhas poesias eram todas reclamando. Que mundo é esse? Gente, não feliz, as pessoas passam vergonha, as pessoas são tristes, as pessoas reclamam de tudo. E eu olho hoje, como que faltava Deus, como que faltava eu ter essa visão. Né? Era sempre um nada. Minhas poesias eram todas assim, nada, vazio, lágrima. Muito, e era exatamente isso. E hoje, eu olhar e ver que eu só consigo escrever louvando a Deus, que não faz sentido escrever sobre qualquer outra coisa, é uma diferença muito absurda, né? Que só ele faz, né? E a gente já falou, provavelmente a gente já se esbarrou nesse tempo de casa da leitura, porque eu ia cantar e ela recitava. Olha, então provavelmente a gente já... Exatamente. Só foi um encontro marcado aqui, né? Mas já teve essas breves que vocês nem se lembram. Mas é incrível, aí, Ana, a gente vai entender porque existem muitas pessoas talentosas que escrevem, que compõem, não é? Mas não adoram. Não adoram. E para compor, esse dom é divino, como todos os dons, né? Ele é divino. Então, quem compõe, pinte, desenhe, dance, que não tem o dom dado por Deus. Porém, nós colocamos esse dom à disposição de Deus, ou não, né? E às vezes o dom acaba se tornando muito mais importante para nós do que adorar a quem nos deu o dom, né? Então tem muita gente boa que tem uma voz maravilhosa, não é adorador. Tem muita gente com dom, né, como você que escrevia, e aí a alma ela é colocada para fora com a dor existencial de quem precisa encontrar o Senhor, né? Quando a gente junta dom com a adoração, aí
Isso de CD, né? Se não for pra ele, não faz sentido. Não faz sentido, nós fomos criados para adorá-lo, né? É o lugar onde as coisas fazem sentido. É na adoração. E eu acho que as maiores canções, né, as maiores poesias, para mim, desde pequeno, nascem nos momentos em que a gente está sendo trabalhado por Deus, né? São momentos que a gente está aprendendo algo de Deus, que Deus está tratando algo na nossa vida, e nesses momentos parece que vai espremendo e vai saindo um Sol. E aí nascem algumas canções, eu tive a oportunidade de compor algumas canções que são momentos em que Deus está realmente espremendo ali, né? E a gente expressa isso. E são os momentos de mais verdade. Tem uma música do hip hop que a gente canta aqui, que fala: lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, né? Porque às vezes tem muitas canções que são muito comerciais, né? Tem muitas composições que são muito comerciais, mas quando você vê uma composição, uma poesia, algo que tem verdade mesmo no coração, é muito diferente. Isso é um momento com Deus, né? É. Porque se não tiver tido algo pessoal, né? Porque dele, por ele e para ele, né? Exatamente. Se isso não acontecer. Surgiu de uma vida de adoração, uma vida de vivência com Deus, né? Aquela canção. Ai, Jesus, eu preciso lembrar dessa canção. Ai, Senhor. Você que sempre aquele que entra no Santo dos Santos, mas ai, Senhor amado. Tem Santo dos Santos. Para curar, não. Para curar, para libertar os cativos e tal. É antiga. Para curar. Não é da Ludmilla, não. É de um cantor. E ele fala... Ai, papai. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar, tá? Mas, enfim, eu escutei uma entrevista desse cantor, que eu não sei o nome, para variar. E ele falava que quando eles foram gravar essa canção, eles caíram ao chão, repetindo essa canção horas a fio. Que o lugar se encheu da presença de Deus de uma forma extraordinária. E essa música, né? Então, ai, Jesus, o Espírito de Deus está aqui. Nossa. Ele disse que quando eles foram gravar essa canção, assim, o pessoal ficou, sabe, assim, abismado. E algo que atinge em cheio o coração de Deus não pode ter vindo de outro lugar senão de lá mesmo. Veio do coração de Deus, volta para o coração de Deus. Ele encontrou aqui um canal, né, que deu voz a isso. E essa canção, ela passeou no Brasil inteiro, talvez até fora. Na época não tínhamos internet e tudo mais, né? Mas essa canção foi assim, por onde ela passava, realmente ela trazia toda essa carga espiritual, né? E eu me lembro de uma vez ali no ensaio do Ministério de Louvor nosso, na Igreja Amarelinha, foi o primeiro dia do Guilherme no Ministério de Louvor. Eu não lembro a canção, que nós não sabíamos cantar e queríamos ensaiar. O Guilherme falou, eu sei cantar. E quando o Guilherme começou a cantar, aconteceu a mesma coisa com a gente. Na hora do ensaio, todo mundo se encheu tanto da presença de Deus que foi assim, foi tombando um por um, assim, sabe? Se rendendo ao Senhor. E a gente esqueceu completamente que era hora de ensaio, era para consertar o tom, era para não sei o quê. Mas que nada, a gente teve assim um momento incrível com o Senhor. Então é isso, né? E aí a gente pode até voltar no texto, né? Porque quando Jesus fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores, cara, eu imagino o Senhor do céu olhando para a terra e procurando. E aí quando ele encontra, ele visita. Quando ele encontra, ele chega no lugar, né? E aí acontecem essas coisas. Mas o mais incrível é que o texto vai dizer que não é no monte, não é em Jerusalém, ele está procurando. Em qualquer lugar, em qualquer instante, a todo momento, ele está procurando verdadeiros adoradores. Então, é uma vida mesmo de adoração. E aí eu acho que a gente começa a perceber que tudo louva o Senhor. Na nossa vida, tudo precisa louvar o Senhor. E aí eu lembro de um outro texto que eu até comentei aqui, né? Do quer comais, quer bebais, né? Paulo vai falar, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E Paulo, ele... Que é a coisa mais cotidiana do que comer e beber, né? Bem ordinária, tão simples, né? Comer, beber, são necessidades, e isso ser para a glória de Deus.
Paulo ousa e ele destrincha muitas coisas. Ele fala que os membros do nosso corpo são instrumentos de justiça, são instrumentos para a glória de Deus. Nossa, então você vê que a adoração é muito além, né? Poxa, o que é cantar, né? Exatamente. É adorar, né? Tremendo mesmo. E aí, aquilo que a gente estava falando, a Ana comentou, né? Quando a gente entra nessa esfera de adoração, parece que, de fato, a gente é transportado para um lugar onde as coisas não importam mais. As coisas pequenas não importam onde você está, né? Acho que o pessoal que está assistindo, de repente, vocês também já tiveram a oportunidade de estar no ônibus, né? De estar, que de repente vem a canção, ou você começa a contemplar um céu, né? E ver aquele desenho das nuvens, daqui a pouco a lágrima desce. Não que sei isso? como. Que Deus é esse, gente? Que loucura é essa? Como que eu posso estar envolvida no plano dele? Como que eu... É demais, né? Então, assim, é adoração em qualquer lugar e em qualquer momento mesmo, né? Você falou de ônibus. A Ana Bia é ótima para falar sobre experiência de ônibus. Ela sempre fala. Mas eu lembro de um dia de eu estar no ônibus, segurando o ferro assim no ônibus, né? E aí o ônibus cheio. Muito cheio, aquela sardinha. Eu lembro que eu tava olhando para a paisagem assim, eu falando com Deus. E aí do nada eu fechei o... Eu fiz até franzinha, até, sabe quando você tá orando? Assim? Aí eu falei, gente, eu tô no ônibus de olho fechado, eu vou ter que abrir o olho, né? O pessoal vai achar que eu sou maluco. Mas você começa a imergir mesmo você transportar, nessa vida, assim, sabe? A todo momento. E tudo que você vê no seu dia a dia, você vê Deus. Sim. Né? Tudo fala sobre Deus, tudo tem a ver com Ele. E aí, sobre ele. É tudo sobre Ele. E aí você começa a viver a sua vida em prol de Deus. Sim. E aí uma coisa que você está pensando de vir para cá. Que a adoração tem muito a ver com a que a sua vida está inclinada ou a quem a sua vida está inclinada. Porque que nós somos seres adoradores, a gente quer adorar alguma coisa. O homem... Ou alguém. O homem é naturalmente adorador. Foi feito para adorar. E aí a gente deposita, a gente se inclina, a gente reverencia e vive em prol de alguém ou de, sabe? Sim. Às vezes Deus pode não estar sendo na nossa vida. Fica até um alerta, né? Porque não é para Deus, a adoração está indo para outra pessoa. Está indo para alguém. Vai estar para alguma coisa. Pro nada não dá. Então a gente vê lá o povo de Israel. Não é que não adore, né? Não adorar a Deus, está adorando outra coisa. Bom. Nós somos seres contemplativos. Fomos criados para adorar, para contemplar. Então a gente vê o povo de Israel fazendo lá um bezerro, a gente pode até ficar, nossa, que burrice, né? Que doideira. Mas a gente faz vários bezerros também. Sim. A gente coloca a nossa vida, adora alguma coisa. Às vezes pode adorar o marido, a esposa, né? Pode depositar no filho, no sonho, na profissão, no dinheiro. Quantas vezes Jesus falou, ou vocês adoram, tem que adorar um só Senhor. Jesus falou, ou vocês adoram a Mamon, ou vocês adoram a Deus. Então, em algum momento, a nossa adoração está voltada para alguma coisa ou para alguém. E a gente precisa pensar que a nossa vida precisa adorar a Deus. Né? Aí, voltando lá atrás, né, que você falou aí do bezerro, né? Você vê que Deus ele dá toda a instrução para que o povo o ame. Sim. De todo o coração, todo o entendimento. E olha que naquela época tinha um monte de preceito, de lei, de regra, de mandamento e tal. Mas ele não fala, obedeça só isso aqui, a lei secamente. Vocês precisam me amar de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, envolve nossos sentimentos, nossas emoções e envolve nosso intelecto. Então, não é uma coisa simplesmente cantei uma canção, né? Eu tenho que entender. A gente sempre procura buscar isso aqui. Entenda o que está sendo dito. Isso aqui está baseado naquele texto assim assado, né? Isso aqui fala sobre aquele momento que Jesus isso ou aquilo. Por quê? Tem gente ali que é leigo, que está visitando, mas tem muito crente que não lê a Bíblia não sabe de nada, né? Inocente. E aí, a gente sempre traz um entendimento. Agora, o intelecto só não basta. A gente precisa realmente entregar essa parte emocional também, né? Toda essa carga emocional para o Senhor. E aí Deus chama o povo para amá-lo. Aí a adoração fica show de bola. Né? Revela a forma como ele quer ser. Exatamente.
Ana, foi ele que criou as festas. É, As festas eram adoração para ele, né? Ele criou, vai fazer assim a festa das cabanas, a Páscoa vai ser assado e tal. Todos os itens, né? Os ingredientes, a forma dessa festa era com muita alegria, era com muita verdade, trazendo à memória as coisas que Deus já tinha feito, contando para a próxima geração isso, para que nunca acabasse. Então, a adoração é algo que Deus, de fato, quer receber do povo. Mas para a gente alcançar esse lugar, esse nível aí, só com o caminho que ele dá. Ele dá os passos. Não adianta a gente querer fabricar. Jeito, né? Fabricar fogo, fabricar vento, fabricar barulho, barulho até dá, né? Barulho dá para fabricar. Não dá pra fazer, Não, né? mas não vai para mais lugar nenhum, né? Então a gente realmente precisa seguir a orientação que ele mesmo dá. E aí a gente vê os levitas são fantásticos. Essa equipe, essa tribo, né? Essa tribo, ela tem uma experiência que, logo depois do bezerro e tal, eles pisaram na bola feio demais da conta. Os levitas não participaram desse negócio. E não só não participaram, como se indignaram com aqueles que pecaram. A ponto de, até mesmo o pessoal da família deles, que tenha se envolvido, né? Eles tiraram, assim, não quero nem saber se é primo, se é tio, terceiro grau, não tem mais parte comigo, sabe? Então, essa postura firme, esse testemunho sólido deles, com esse envolvimento com Deus, agradou tanto ao Senhor que a partir dali eles foram separados só para adoração. É lindo, né? Então, é isso que você está falando, o testemunho da gente, a gente carrega quando está numa plataforma qualquer, né? E se não tem testemunho, a gente carrega também. A gente carrega o que está de ruim também, né? E aí a gente fica naquela força, fazendo um esforço muito grande. Precisa de tanto acessório para ficar bonitinho, mas não tem adoração. Adoração não depende de nada disso. Pode ser só a capela. Sim. Pode ser. Nossa. Não sei se você lembra, vai lembrar assim, quando teve um cantor aqui na igreja, tem muitos anos, veio com ele um rapaz que tocava violino. Lembra? Lembro, sim. E ele puxa porque ele vive só no violino. Tudo paradinho. Ele começa ali porque ele vive no violino e a casa encheu da presença de Deus. Sabe? Aquele menino também era estranho, muito especial. Muito especial, acho que ele foi para os Estados Unidos. Então, muito bom, menino bom. Tomara que tenha permanecido aí um adorador. Mas é lindo, sabe? Precisa de quê? É muito legal você falar isso, porque assim, Jesus é muito simples. É verdade. Ele é muito simples, ele não precisa de muito, né? Ele, quando esteve aqui na Terra, ele vivia de maneira simples. Ele sentava com os simples. Ele andava simples, né? Então, a gente às vezes tem muitas referências humanas, de estruturas, de coisas muito bonitas, e às vezes a gente até fica com uma dúvida se Jesus talvez entraria naquele lugar de tão luxuoso, de tanto, né? De tanto enfeite. Tanta luz, tanto... E às vezes a gente confunde muito. O som, às vezes, muito é confundido com a presença de Deus, sabe? Sim. Uma vez eu vi isso, que foi muito impactante para mim. Um ministro, né, da Igreja Beta dos Estados Unidos, ele falou que uma vez ele entrou numa igreja que tinha um som maravilhoso, um som incrível. E aí todo mundo, nossa, que presença, né? E aí eles tava tipo um teste de som lá. E eles desligaram o som e aí meio que aquilo se esvaiu. Não era presença. Era um som bom, né? Bom. Mas aí o Elias vai provar de fato do que é. O Elias da caverna? Que estava lá escondido e veio fogo, terremoto. Ele vai provar de fato o que era a presença de Deus, né? A presença de Deus é algo muito simples, muito humilde. Ele é manso e humilde de coração. Né? E a igreja, a igreja de Laodiceia é o exemplo vivo disso aí, né? Tem fama de que vive, mas já morreu faz tempo. Mas se tiver um som maravilhoso, se tiver uma voz incrível ali solando, né? Se tiver isso, uma banda bem ensaiada, muita gente confunde isso com a presença de Deus, né?
E aí você estava comentando sobre isso, eu lembrei, antes de a gente começar, a gente estava falando sobre Davi, né? Uhum. Então, tem uma parte da vida de Davi que eu admiro demais, que não está muito escrita, não, a gente não tem muita história. Mas eu admiro muito o tempo que Davi ficava com as ovelhas. Uhum. Porque Davi era habilidoso na harpa, né? Sim. Como que ele era habilidoso se ele vivia cuidando das ovelhas? Ele levava Com a harpa certeza, com ele. aquela arma pra lá. Então ele louvava, adorava, entendia e contemplava a forma como ele cuidava das ovelhas do pai, a forma como ele protegia as ovelhas do pai. Ele não protegia só por causa do pai, ele protegia por causa de Deus. Sim. Paulo vai falar disso, né, para os servos. É. Não faça as coisas só por causa do seu Senhor, se ele é bom, se ele é mau, faz por causa de Deus. Isso é adoração, É né? verdade, um ponto importante. Muito importante. Fazer tudo para Deus. Exatamente. Então aqui Davi foi um cara que foi muito forjado como um adorador na essência mesmo, né? No que ele fazia com tudo que ele podia, com excelência, para adorar a Deus. Com certeza. É muito interessante também que a gente volta para conhecer a Deus, né? Para contemplar quem Ele é. E Davi, ele sabia quem Deus era. E não importava se era no pouco, se os irmãos dele não tratavam ele bem, se ele não tinha reconhecimento. Mas ele sabia que o Deus que ele servia era bom. E era para ele que ele fazia, né? E ele louvava, né? Ele adorava com verdade. Porque ele sabia quem Deus era. Porque ele recebeu essa revelação, né? De quem é o Senhor. E aí não importa se você está passando necessidade, né? Como a gente falou. Ou se está se tem muita luz, se tem uma estrutura muito boa, ou se está no pouco, se está no simples, se está passando por dificuldade, ou se está na melhor fase da vida financeira, não interessa, porque você consegue ver a bondade de Deus independentemente disso, né? E continua sendo para ele, exatamente, né, que você faz. Ana, e que, né, a questão da dança também, né, que não é adoração, mas faz parte, né, da adoração, principalmente na igreja. E aí, quando eu sou do comecinho da dança na igreja. Que fase, meu Deus. Para os tradicionais aceitar que isso era uma expressão legítima de adoração e para quem dançava, entender que isso era parte da adoração, né? E aí, você já pegou só o filé mignon, né? Você não passou a parte da carne de segunda que ele pegou, não. Mas como é que é hoje, assim, para você expressar a adoração através da dança? Assim, a dança, né, ela, como você falou, faz parte da adoração. Por quê? Porque é um meio, né, de adorar. A gente adora com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode. E é um privilégio adorar com o nosso corpo, né? A gente sente de uma forma muito clara que a gente está adorando com tudo que a gente tem, né? E acho que realmente, talvez não sejam, assim como a música, né? O cantar, não é para todo mundo. Mas não é para todo mundo, porque não sabe dançar, porque não sabe cantar. Mas eu acho que é algo muito íntimo, né? É algo que é semeado no secreto mesmo, né? Deus, ele chama a gente para dançar. Aí chega um momento que a gente não percebe que a gente percebe, que parece que não é suficiente a gente só cantar, a gente só levantar nossa voz. Chega uma hora que a gente levanta um bracinho, a gente levanta as duas mãos, a gente está pulando e a gente está dançando. E é algo que é muito libertador, assim, é muito bonito, é muito íntimo, sabe? É um transbordar. É um momento em que... É um momento de vulnerabilidade também, né? Pra quem, pelo menos, tem essa dificuldade, às vezes, tá me vendo? Não tá vendo? Tá vendo que eu fiz certo, que eu fiz errado? Eu sempre fui muito perfeccionista, não fiz ponta, pulei assim, pulei assado. E realmente não importa. Não importa porque, é pra Deus, pode fazer de qualquer jeito? Não. Não importa porque a intenção do movimento, de fato, né? Você está usando aquilo para adorar. Você está usando o seu corpo para adorar, com consciência, sim. Se tem técnica melhor, que legal, tá aprendendo, é importante. Mas, cara, você adorar a Deus com o seu corpo, com sinceridade, assim, eu sou apaixonada, né? Então é até estranho pra mim, né? Falar, acho que nem sou a pessoa mais indicada, porque eu sou suspeita. Mas, assim, é incrível, muitas experiências. Deus já falou muito comigo, assim, a respeito de cura mesmo na dança.
Inclusive, eu até comentei com o John, né? Teve um dia que ele estava ministrando, eu estava na escala da dança, eu estava indo dançar e não tinha ido ainda e não tinha. E de repente Deus me deu uma revelação do amor dele. E foi muito engraçado, né? Porque assim, eu sempre tive essa dificuldade com a autoestima e tal, e a dança sempre. Jura? E a dança Tema sempre. pro próximo podcast. E a Pelo dança sempre me quebrou nisso, né? Porque tem que ir, você. E não é ter que ir, né? Mas a gente tá ali pra servir, né? Eu sempre gostei muito de servir. Então, tipo assim, tá, não tem ninguém na escala? Tá bom, eu vou. Mas eu ia cheio de medo, eu ia cheio de vergonha. E nesse dia, Deus falou comigo a respeito do amor dele. E eu nem tava cantando sobre amor. Mas a igreja tava adorando, tava orando ali. A gente sentia aquela atmosfera de adoração. E de repente o Senhor falou comigo a respeito do amor dele, né? E ali eu comecei a chorar e foi até difícil de dançar, mas é incrível, né? Porque quando a gente se coloca disponível, né? Quando a gente realmente entrega o nosso coração para Deus e pede revelação dele, ele revela mesmo, né? E aí é muito mais fácil de adorar ele quando a gente vê o quanto ele é lindo, o quanto ele é bom, o quanto ele nos ama, né? É muito, muito fácil de adorar esse Deus. Eu tive uma experiência há alguns anos, eu estava num congresso de louvor, e aí o bendito que estava lá na frente, ele teve a feliz ideia de falar assim, nós vamos adorar agora sem emitir nenhum som. Eu estava voltando, foi nessa época, eu estava saindo, estava sendo curada, levantando com aquela vontade e tal, fui nesse congresso. Mas quando ele falou, vamos adorar agora sem som, eu percebi que eu não sabia adorar. Eu só sabia cantando. Se não fosse para cantar, eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Quieta. Eu vou levantar a mão, eu vou... Isso é uma pessoa rendida. E aí eu entendi que esse era o caminho. Eu precisava me render, eu precisava começar do zero, né? E aí eu comecei a falar com ele na mente, né? E até que não me importava mais o que eu estava fazendo. Já não era importante se eu levantar. Para ser sincero, Tiago, nem sei o que eu fiz. Mas eu sei que eu abri a boca a chorar. Chorei muito, né? Entendendo a minha pequenez, e quanto eu estava ainda amarrada àquele modelinho de cantar e ouvir a pregação, cantar e ouvir a pregação. E se não fosse cantando, eu não sabia adorar. E aí, sabe, começa todo um questionamento. Uau, eu tenho que começar do zero, eu preciso começar a me relacionar com esse Deus para quem eu possa me reportar de qualquer maneira, né? Em pé ou sentada, ajoelhada, deitada, cantando ou de boca fechada. Então foi desafiador. Então, se eu dançasse, eu estava bem na fita, né? Mas não sei dançar, não sei de jeito nenhum, mas foi tremendo. E nessa construção, né? Do que é adoração. Para mim foi bem difícil, eu era bem tradicional. Eu também sou muito suspeito para falar da dança. Porque o rapaz, além de cantar, ainda quer dançar também, né? Quer não, dança mesmo, né? Não quer só dança. Vou falar pouquinho, vou falar muito não. Mas a dança é quando realmente o nosso corpo não consegue mais se conter. Você não consegue mais não se mexer ou não expressar isso com tudo que você tem. Acho que foi que Davi, meu Deus, é muita alegria que ele tava, que a arca estava voltando. Sim. Mas acho que existe algo que acontece com todos os homens da Bíblia quando eles viram o Senhor, quando eles contemplaram o Senhor. Alguma coisa aconteceu com ele. A gente vai ver João na ilha de Patmos, que tem a visão do céu e bum! Ele cai com o rosto em terra. Paulo cai do cavalo. Porque não dá pra ficar em pé. Não dá, não. Mas tem uma movimentação. As pessoas se rendem. Quem não se dobrará perante o Senhor? E aí, quando o Senhor ele vem com a alegria, com o júbilo, né? E aí depende de como você vai adorar, quem tá adorando. Todo ser que respira louve ao Senhor, né? Então, a gente passa do limite do corpo. É um transbordar. É um transbordar mesmo, e é muito bom. Agora, todo
todo ministro, assim, né, que ministra a Deus com dança, ele é aquele que ele faz isso também no seu devocional, sabe? Às vezes a gente vê a dança na igreja como algo para acrescentar alguma coisa, ou algo que é facultativo. Não, aqui pode. Não, tá a todo momento a dança e o louvor, eles estão a todo momento juntos, né? Os serafins eles estão voando lá com 6 asas para cá e para lá, e dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Eles estão se movimentando. É uma coreografia, isso. Fazendo esse voo, né? Isso aí. Interrupto é uma coreografia. Então tá tudo muito importante, Tremendo, né? Eu estava pensando aqui em como a gente pode aprender com os filhos das trevas. As pessoas que a gente falou, todo mundo adora. Nós fomos feitos para adorar, e se a tua adoração não está indo para Deus, cuidado, porque alguém está recebendo. Mas o pessoal lá fora ama canções, né? Ama música, ama dança, ama toda essa manifestação artística. E eu fico de bobeira com o que eles são capazes de fazer para estar nesse ambiente onde alguém vai estar. Eles são capazes, tanto em questão de investimento, né, de dinheiro, eu vejo assim, filas que duram dias para estar num determinado show. E os pais apoiam, né? A meninada vai, às vezes até um ambiente que não é muito seguro, todo mundo sabe que rola droga, rola outras cositas mais, e eles investem só para ter o prazer de dizer: eu fui no tal show, né? Eu participei daquele evento. Vale tudo para numa distância quilométrica. Vê uma sombrinha lá, você vê até o cantor num telão, porque senão não dá para ver. Mas como eles fazem, como eles valorizam esses ambientes de show, onde está sendo mostrada aí uma música ou uma performance, né, de dança e tudo mais. E a gente observa que nem sempre é dado esse valor ao momento onde coletivamente a gente está adorando. A gente falou de adoração como estilo de vida, e é claro, nós devemos, né, no trabalho, comendo, bebendo, em casa, com a família principalmente, né, que é até um ponto que a gente poderia voltar daqui a pouco. Sim, podemos. Que a gente, né, deixou, muitas pessoas deixaram para lá, porque equivocadamente entenderam que culto era aquilo. Aquela coisinha estranha que acontecia. Mas então, a gente adora no nosso individual, claro, mas assim, coletivamente há algo de muito extraordinário quando nós nos juntamos. Um encontro de adoradores, né? Que é o culto da igreja. Né? Então, durante meu dia, lavando minha louça, atendendo meus pacientes, tudo, a gente está fazendo disso um ato de adoração ao Senhor. Mas quando a gente se reúne, é incrível, é algo extraordinário. E nem sempre, principalmente depois da pandemia, eu percebo que as pessoas se acomodaram um pouco em ficar em casa assistindo o culto. E o verbo é esse mesmo, assistir. É muito difícil prestar culto vendo lá na telinha, né? É muito difícil. Então, quando a gente se reúne, há um liberar da parte de Deus que é extraordinário. Uma vez a Tamara falou, no corpo nós temos tudo. Então, você dança, eu não danço. O John canta, eu não canto como o John. Né? O outro prega, eu não prego. Um tá lá na porta recebendo com carinho, eu não sei fazer isso. O outro tá lá preparando o pastel para depois. Eu não sei. E no corpo a gente tem tudo. Então, quando a gente vem prestar esse culto, o que você está fazendo é parte do meu culto. O que você está fazendo é parte do meu culto. Então, eu tenho um culto muito mais rico, muito mais completo, e o liberar da unção de Deus, né, da presença do Senhor é extraordinário. E aí eu vejo que nesse ponto a gente ainda tem muito que aprender, infelizmente, com os filhos das trevas, que, né, filhos das trevas eu quero dizer aqui só, né, não é nenhuma que não tem conotação negativa, mas a própria Bíblia vai fazer essa diferenciação, né, dos que estão na luz, como sendo o evangelho, né, e os que estão em trevas que ainda não foram iluminados com esse conhecimento da verdade sobre Deus e tal. Então, as pessoas que valorizam esse coletivo
da música é muito diferente. Você vê que há uma energia mesmo, né? Uma coisa que é extraordinária. Fora desse ambiente não é assim. Você sozinho cantando a música lá do seu cantor qualquer, em casa, estou falando em qualquer situação de música, tá? A pessoa gosta, curte e tal. Mas ela vai num show porque o ambiente lá é uma coisa diferente. E eu acho que na igreja ainda pode valorizar mais isso, sabe? Porque cada culto é um culto, não tem reprise. Nossa, e me constrange demais, você falou dos filhos das trevas, mas me constrange demais os nossos irmãos missionários, ou os nossos irmãos de países que não têm essa oportunidade, cara. Eles não podem ligar uma caixa de som, anunciar que vai ter tal coisa. Eles precisam ir para uma caverna, se esconder lá no subsolo, para se reunir, para ter isso. E a gente não valoriza mesmo. A gente não valoriza. A gente tem isso. Acho que o ser humano, quando ele tem tudo muito. Eu tenho uma piscina na minha casa, né? Hoje eu vou. Não vai. Mas a gente mora lá em quase não vai. Mas quanto mais eu reconheço quem Deus é, quanto mais eu reconheço o que Deus está fazendo na minha vida, contemplo Ele, isso vai mudar. Eu volto a dizer, isso vai mudar a maneira como nós cultuamos e louvamos ao Senhor. E aí tem algo que Davi fala que é muito incrível, que ele fala que só pediu uma coisa, que é habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar sua formosura e inquirir no templo. E aí Guilherme até falou sobre inquirir, né? Que é investigar. Então ele está todo momento no templo, investigando, contemplando, percebendo, pegando cada detalhe. E é isso que o céu está fazendo. O céu está todo momento olhando para o trono e aquilo transcende a gente, né? Então, tem mais coisa para ver, tem mais coisa para ver. Tem mais coisa para aprender. Nunca é eterno. Esse Deus é incrível. E a gente às vezes fica satisfeito, né? O culto já tá bom, que já viu tudo, que já sabe tudo. Isso aí. Não existe culto reprise. Eu aprendi isso, né? Que por mais que tenha sempre aqueles mesmos blocos, né? Vamos cantar e tal, e depois vamos ouvir a palavra aqui na igreja. É muito só isso mesmo. Mas mesmo que sejam os cânticos que a gente já cantou. A Bíblia nos orienta a fazer dele um cântico novo. Não dá para cantar um cântico inédito todos os dias. Mas a gente pode cantar os cânticos como novos. Ou seja, eu vou prestar atenção nisso aqui, né? Eu vou cantar de verdade isso aqui. Eu vou dedicar isso para o Senhor. Então, não dá para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, essa frase aqui, uau, é aquele atentar, né? Como você falou, tá sempre com esse olhar de busca e de entrega para o Senhor de uma coisa nova, né? Então é maravilhoso. Você falou sobre o lavar-louça, né? Então, eu fiquei pensando nessas coisas também, porque eu sou muito pensativo, né? Agora a Ana Clara tá morando comigo, às vezes eu fico em silêncio, pensando, ela conversa, aí eu volto pra terra. Mas em tudo a gente encontra Deus mesmo, né? O Paulo vai falar que os atributos visíveis e invisíveis de Deus está expresso em tudo que foi criado. E no lavar louça, no varrer da casa, tem muito a no ver. trabalho, como que a gente vê os cuidados de Deus, os livramentos de Deus na nossa vida. Isso, eu acho que isso precisa realmente impulsionar a gente a viver uma vida adorando a Ele tudo que a gente faz, né? Com muita excelência. E acho que quando a gente encontra isso, a gente vira essa chave, a gente começa a viver a nossa vida em prol dele, né? Em prol da eternidade, em prol das promessas do Senhor. Eu acho que acontece uma coisa muito legal também, que naqueles que conseguem perceber isso, os que viraram a chave aí, eles despertam outros. Sim. Né? Então, se você está num ambiente onde as pessoas ainda não entendem adoração, possivelmente quem está ali também não entenderá. Sim, o que está sendo passado é uma coisa deturpada, né? De fazer aquele negocinho ali do formatinho de sempre, acabou. Isso. Onde pessoas são admiradas ao invés do Senhor ser admirado, né?
onde canções são enaltecidas e dão a adoração ao Senhor. Então vamos cantar aquela música, porque aquela música traz o céu para nós, né? Vamos deixar o mundo dar oportunidade para aquela pessoa, porque aquela pessoa quando canta, ministrar. vai pra Fulano ministrar não vai ser tão bom, mas aí... Ele é o canal para o céu, né? E o caminho que eu saiba chama-se Jesus. Mas a gente confunde muito isso, né? Então, as pessoas que estão participando ali, acho que há uma responsabilidade muito grande no que vem dessa plataforma, né? Que está um pouquinho mais alta, mais visível, as pessoas recebem deturpado também. Então, quando você tem um grupo consciente do que é adoração, sim, eu acredito que há uma grande chance das pessoas que estão ali chamadas a adorar também, que elas entendam a adoração de uma outra forma. Não há que não haja uma adoração ao homem, né? Que não haja uma adoração à canção, mas que toda a adoração seja realmente canalizada para o Senhor, né? Isso é uma coisa de igreja saudável. Sim. Igrejas saudáveis produzem isso. Um ponto ruim que a gente estava falando de pessoas que lá atrás acabaram entendendo isso como coisas muito feias aconteceram, Ana Clara. Ainda bem que você não estava. Ainda bem que você não estava, né? Mas havia muita disputa, muita coisa de eu canto melhor, né? Então, meu grupo é mais bonito, né? Tem mais gente no coral desde que eu estou à frente. Quando eu entrei, isso aqui bombou. Eu trouxe essa música que fez um sucesso. Umas bobagens, assim, você vê que de pessoas que não entendiam absolutamente nada do que é a adoração, né? Eu não sei se meu olhar está muito otimista, mas eu tenho visto uma mudança na igreja nesse sentido. Na nossa, não, na igreja de Cristo na Terra, sabe? Eu acho que esse tempo que está se abreviando, e Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é como se ele tivesse, é como eu sinto, tá? Digo eu, não Senhor. É como se o Espírito Santo estivesse nos atraindo, sabe? Para esse centro, para esse trono, para essa pessoa bendita do Cristo, né? E a gente, voltado para isso, acredito que a gente espalha. As pessoas que nos veem, isso é uma coisa que eu sempre procuro observar, né, na minha vida, que eu atraia pessoas para o Senhor e não para mim. Sim. Não para a igreja. Não para a igreja, não para esse grupo. Vida, Exatamente. A gente não gosta desse tipo de coisa, né? Ai, minha vida mudou quando eu vim para cá. Deus fez porque Ele é bom. Porque fulano agora é da igreja e é Isso, assim, né? Não é, exatamente. Não é só isso. Sou de Cristo, sou de Cristo, né? Então, eu acho que há uma missão aí em ser um adorador também, além, claro, de principalmente adorá-lo, é passar isso adiante, né? Para que outros adoradores sejam forjados também, outras pessoas tenham desejo de adorar genuinamente ao Senhor, né? A igreja, que você falou, a igreja tem mudado, né? A igreja tem amadurecido, né? E eu acho que quanto mais o tempo passa, a gente para pensar, o falso cristianismo está sendo muito mais nítido. Você vê muito mais do que realmente é palavra, o que realmente é ser cristão. E as pessoas estão vendo também, nosso pastor cansa de dizer, o mundo não lê a Bíblia, ele lê a nossa vida. Então, o mundo está vendo os verdadeiros adoradores também, porque a criação está aguardando essa manifestação. Então, a gente vai adorando a Deus com a nossa vida, com aquilo que a gente faz, né, no trabalho. Algum funcionário vai olhar e vai, cara, você faz aquilo de uma forma diferente. Porque você está adorando a Deus com aquilo que Deus te deu. Você tem uma gratidão naquilo que Deus colocou para você cuidar. A gente falou sobre a família, né? Talvez seja um bom ponto. Mas a maneira como a gente trata, né, o nosso cônjuge, a nossa família, isso adora a Deus. Isso revela a verdade, a grandeza de Deus na nossa vida. Estranheza, né? Essa estranheza chama atenção. Chama, exatamente. Eu estava lembrando, não sei se foram os morávios, né? Que eles teciam, faziam cadeiras e tal. Sim. E aí conta-se que o pessoal olhava o lado avesso do bordado, da coisa. Que o lado avesso deles era perfeito.
E eu falei, para que tanto esmero em algo que vai ficar para baixo? Mas que eu faço é para Deus. Nossa, verdade. Né? Então, essa a vida do adorador, né? A vida do adorador, você vai fazer uma comida, vai fazer a melhor. Porque quer comamos, quer cozinhemos, fazemos tudo para o Senhor, né? É uma costureira, é uma cozinheira, é uma faxineira, né? E aí eu tive uma experiência, né, muito vergonhosa, vexatória, mas eu conto porque eu aprendi muito. Há uns anos eu trabalhava na secretaria de escola, e aí meu pai passou uns dias lá em casa. Meu pai um dia me viu saindo de casa às 7 horas, outro dia ele me viu saindo de casa às 7h15, outro dia ele me viu saindo de casa às 7h30. Ele falou, que hora que você pega nesse trabalho? E eu morava bem perto da escola que eu trabalhava, né? Aí eu falei assim, pai, o horário é 7 horas, mas até 7h30 chegando tá bom, que é a hora que as crianças entram. E nessa hora é que os pais procuram a secretaria. Antes disso, aí ele falou assim, mas se o teu horário é 7 horas, o que importa se as mães só chegam lá às 7h30? O certo é você chegar no teu horário. E aí, aquilo é uma coisa simples, e é lógico que eu já sabia. Eu não sabia que meu horário era 7, mas naquela hora ele falou, não sei se pai, né, deu aquele peso assim de, gente, o que eu tô fazendo? Que testemunho é esse? Que loucura! Eu não tenho hora para chegar e eu chego atrasado de propósito, que eu moro pertinho. Tipo, não tô nem ligando. É como se a gente dissociasse o que é o sagrado do que é o dia a dia, né? Eu falei assim, poxa, é verdade. E no outro dia eu cheguei, um pouquinho antes das 7, que 7 horas do meu horário, 5 para as 7, né? Tava chegando ali. No outro dia eu cheguei de novo, 5 para as 7. Aí a diretora, que era a nossa irmã Silvia, que na época a gente não era da mesma igreja, ela falou assim, ai, Tânia, graças a Deus que você agora tá chegando cedo. Eu falei, cedo não, é o meu horário, né? Ela falou, eu ficava doidinha aqui, mas ela era muito delicada, né? Ela não queria falar, me chamar a atenção, que ela tinha esse direito, que era minha diretora, mas ela ficava muito, assim, com as palavras, ela falou assim, poxa, eu ficava doidinha aqui antes de você chegar, porque sempre aparecia um pai bendito antes, né? Do horário aqui para saber e tal de alguma coisa. E a escola estava aberta a partir de 7 horas. Era o meu horário, né? E eu falei, gente, eu dando um péssimo testemunho. Eu não estava adorando a Deus no meu horário de trabalho. Era coisa simples. Meu horário era o meu horário. Eu tinha que honrar a Deus com o meu horário de trabalho também, né? E aí corrigir isso e tudo vai ampliando a sua visão de adorador, né? Então, que bonito. Aí a mamãe chega aqui na igreja, eu tô aqui, né? É verdade. Chega atrasado da escola todo dia, isso aí que é adoração, né? Então a adoração, ela vai muito além disso. Você falando isso tudo, eu tô lembrando aqui de Pedro falando na carta dele, que a gente recebeu tudo de Deus para que a gente viva uma vida santa, justa e piedosa, né? Santa, justa e piedosa. Esse deve ser o nosso proceder, né? Em tudo, todas as áreas. Nós somos separados, a nossa justiça, o nosso proceder, a nossa devoção a Deus, né? Santa, justa e piedosa. E ele fala sobre isso também, de a gente ter cuidado do nosso proceder para com aqueles que talvez não conhecem, né? Que as pessoas também vejam isso, né? E isso, cara, é muito importante mesmo. A gente adorar a Deus nas mínimas coisas. E às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes a gente olha para alguma coisa da nossa vida, acha que é muito simples, muito banal, mas tudo glorifica a Deus, né? Isso inclui abrir mão de direitos, né? Esse não era o caso, mas de repente você tem o direito até de reclamar de alguma coisa. Não estou dizendo que a gente não vai ser cidadão, mas eu creio que todos estão entendendo, né? Mas a gente abre mão daquilo porque aquilo não vai glorificar o Senhor, né? Então deixa para lá e tudo bem, a gente fica com a perda, mas a adoração não perde. E essa noção de que eu sou adorador o tempo todo, ela me faz perder feliz. Né? Aquele que perde, achar. Você quer buscar muito, você quer achar muito, você perde. Perde a chance de evangelizar, perde a chance de fazer o nome do Senhor conhecido, né? Então, é muito legal ser adorador 24 horas, né?
Legal, você falou, o verdadeiro adorador, ele se importa com o nome do Senhor, né? Sim. Então importa que ele cresça, né? Amém. Paulo vai falar que a mim não importa agradar a homens, né? E aí, às vezes, a gente, por ser um adorador ruim, né? A gente, às vezes, busca muito reconhecimento, o que as pessoas vão falar, né? Mas o verdadeiro adorador, ele tem os seus olhos voltados para Cristo, né? Agradar a Ele. Aquela música do Pra Te Adorar Eu Vivo, né? Para o teu prazer e tua vontade é que eu existo. É o prazer dele, a vontade dele, não é a minha e nem meu prazer. E isso é adorar o Senhor. Mas acaba que no salmista que ele fala agrada-te do Senhor e ele considerar os dias do teu coração, aí entra o meu prazer e a minha alegria, sendo ele. Sim. Então, é o prazer dele receber e é meu dar, né? Então, todo mundo fica agradável quando o centro é Deus. Sim. Mas quando o centro muda, aí pode dar frustração danada. Por exemplo, se você se dedica, faz uma coreografia, não sei o quê, o Ministério de Dança ensaia 2 meses para poder apresentar 5 minutos, né? E se você espera que as pessoas venham dizer, Ana, você arrebentou, Ana, aquele salto, Ana, aquele... Uau, você estava linda! Você jogou o cabelo, ninguém fala nada. Acabou ali, você vai para casa arrasada, frustrado. Porque em algum momento você queria um pouquinho daquilo, né? Aí é o que a Bíblia vai falar pra gente, né? E a gente entendendo que ele é o centro, poxa, se isso serviu para alguém adorá-lo, entender um pouquinho mais, amém. E você fez para ele, ninguém falou nada, amém. Se alguém quiser falar, gente, não é pecado não, tá? Não é pecado fazer um elogio, não é pecado dizer, olha, foi uma bênção, glória a Deus pela tua vida, você foi um instrumento do Senhor. Claro, isso edifica, isso incentiva. É muito bom saber que, de alguma forma, mínima que seja, você participou daquilo que Deus queria fazer na vida da igreja, né? Mas se você não está interessado nisso, não se frustra. Sim. Como não se frustrar na igreja? Nunca faça para si mesmo. Faça para Deus, nunca vai se frustrar. Né? Você não está esperando nenhum reconhecimento. Então, assim, essa adoração ela é muito protetora, né? Se você pensar, ela nos blinda de nós mesmos, nos blinda da vaidade, nos blinda das coisas passageiras mesmo dessa vida, né? Ficar escutando e correndo atrás dessas besteiras. A gente se esconde atrás da cruz, né? Oh, delícia. A cruz que fica ali Oh, aparecendo. delícia. Fica ali escondidinho. É isso aí. É bom demais. Se a gente ficar na frente, passa vergonha, né? Passa muita vergonha. Tem que ficar atrás. Desafio das artes, né? Eu vou aproveitar muito que a Ana Clara tá aqui. Não vou deixar de falar da gente, tá? Fala. Não, porque orei muito, né, Tânia? Meu Deus. Orou sozinho, não. Mas assim, desde o início do nosso namoro, a gente sempre pensou em o relacionamento ser algo para glorificar a Deus, sabe? Eu tô falando sobre isso justamente porque a gente tá falando sobre adoração. Então, quando a gente fala que tudo é para louvor, Senhor, adoração, para que Ele seja glorificado, a gente, desde o início, é tudo. Por mais que a gente tinha um relacionamento um com o outro, mas parecia que não tinha nada a ver com a gente. E realmente não tem. A gente até falou isso nos nossos votos. Né? Não tinha nada a ver com a gente. Tinha a ver com Deus ser glorificado na maneira como a gente ia se portar um com o outro, tratar um com o outro. Ou juntos trabalhar sobre algo que Deus estava querendo fazer na Terra, né? E a gente sempre pensou sobre isso, né? Sim. Em todo momento. E assim, é muito engraçado que a gente estava falando sobre expectativa, né? E sobre em quem tá, né? Essa expectativa, em quem a gente coloca. Desde o começo a gente sempre falou que a gente nunca ia colocar expectativa um no outro, né? Que a gente nunca... Eu confio em você, mas eu confio em você porque eu sei que você é em Cristo. Não é confiar no John pelo John, não é confiar na Ana Clara pela Ana Clara. Até porque eu sou falha, se ele confiasse em mim, muitas vezes ele iria se decepcionar, né? E da mesma forma a gente fez, assim, todas as coisas, né? E
nosso casamento, né, o dia, a gente sempre entregou esse dia nas mãos de Deus, né? E a gente sempre falou que esse dia era pra ele, não era nosso, né? E hoje a gente olhando, né, a gente não tem algo assim pra reclamar, pra falar, queria que tivesse sido assim, tivesse sido assado. E não é porque a gente se esforçou muito pra fazer, não é porque foi a festa mais cara, porque foi no lugar mais chique, mas é porque foi um milagre. Então, desde o do começo ao fim, foi um milagre. E a gente entregou nas mãos dele, ele cuidou. E ele fez da forma como ele fez, porque foi ele quem fez. Então, não foi a gente, né? Foi dessa forma porque foi ele quem fez. Então, eu preciso falar isso, né? Apesar que todo mundo que teve no casamento de vocês já sabe disso. A gente está falando de Deus em todas as coisas, né? E o casamento, a cerimônia do casamento é uma coisa que já está desenhada como vai ser, né? A entrada da noiva, a entrada das alianças, a entrada do noivo, a entrada dos padrinhos, uma palavra e acabou. São casados, né? Quando adoradores casam, transformam um casamento num momento de adoração. Olha que doideira. É verdade. Então, assim, é quebrar paradigmas. Eu acredito que esse momento nosso, esse bate-papo sobre adoração, eu peço a Deus que quebre, sabe, conceitos, que desconstrua mesmo ideias, porque é possível numa cerimônia de casamento ser adoração. É possível no aniversário de um ano ser adoração. É possível, sabe, num jantar para a família ser adoração. Numa ceia de Natal, adoração. Todos os momentos na vida de um adorador devem ser adoração. E o casamento de vocês foi pura adoração, né? Só que vocês conseguiram, para mim, vocês passaram um pontinho ainda. Porque não foi. Eu já vi casamentos em que o noivo, né, e a noiva dedicaram isso como adoração para o Senhor. Mas vocês conseguiram envolver todos os convidados nessa adoração. Então aí vocês passaram do limite, né? Vocês passaram. Foi incrível como a igreja toda, todos os convidados que estavam, né, foram envolvidos e se tornaram ali também adoradores, né? Aproveitaram aquele momento. Não foi para curtir só o casamento, para achar bonito, para admirar, ver o vestido da noiva, ver o traje da noiva. Eles todos os convidados, assim, entraram nessa atmosfera de adoração. E, assim, a gente depois viu até pessoas, sabe, assim, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido, tá? Depois da celebração, né? Pessoas virem conversar conosco sobre como Deus tocou, sabe, os seus corações no momento da cerimônia. A cerimônia no casamento é formal, é aquela coisa quadradinha, né? E não foi, sabe? Então vocês, glória a Deus pela vida de vocês, realmente essa união não foi à toa, né? Olha só a sintonia. Estão isso. Então vocês realmente conseguiram esse transbordar que você falou, né, Ana? Transbordou para todos os convidados e todos adoraram ao Senhor junto com vocês no dia do casamento. Foi demais. E eu falando disso também, Tânia, porque assim, às vezes a gente separa algumas áreas da nossa vida pra gente, sabe? Às vezes a gente pra gente tomar conta. Aqui não, aqui a gente bota lá uma faixinha, mas permitir que o Senhor seja glorificado em todas as coisas é a melhor coisa do mundo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele vai derramar isso nas nossas vidas, né? Então, e existem coisas que são muito legítimas, né? O casamento, a cerimônia, foi algo muito legítimo. O emprego, né? Tudo é muito legítimo. Mas existe algo muito além do legítimo, né? Tem coisas além do legítimo, que traz Deus para perto. Tudo que você faz, cara, engrandece ele ali, ele precisa ser glorificado nele. Então, quando você faz isso porque o teu coração pulsa por isso, né? Você sai daquela obrigação. Nós devemos fazer isso, fomos criados para isso. Eu entendo isso, não vou fazer. É uma coisa, né? Eu desejo fazer isso, eu anseio por isso, eu me completo fazendo isso, é um outro estágio, né? Aí realmente é uma adoração.
E tomara que quem está nos ouvindo aí seja muito incentivado. Com certeza. Inclusive, a gente vai dar uma forcinha para eles ter esse momento de adoração, não é? Vai ter alguma coisa aí, João? Então, Compartilha aí com a gente. nossa, Deus colocou algo no meu coração um tempo atrás, de retiro a retiro, Deus foi falando alguma coisa. E aí, na semana que vem, a gente vai ter um pouquinho aí, nesse primeiro momento, vai ser algo um pouquinho reduzido, mas a gente pretende abrir isso mais para a igreja, mais para frente. Mas a gente vai ter um workshop de adoração na semana que vem, dias 2 e 3. Quase que o início de uma escola de sábado, adoração. domingo? Sexta e sábado. Aham. Quase que uma escola de adoração iniciando aí, né? Opa. A princípio a gente vai ter pessoal do Ministério de Louvor, pessoas que futuramente vão estar ingressando, Aham. pessoas que já foram do nosso ministério. Vai ter uma colher de chá para terceira idade aí. E a gente vai estar falando sobre adoração. Esse podcast aqui foi bem... Providencial. Muito legal mesmo. A gente vai estar falando sobre adoração. Porque a gente de fato. Então, esse primeiro é só para convidados. Esse primeiro vai ser para convidado, mas breve, logo a gente vai abrir isso aí. Sim. Justamente para a gente quebrar paradigmas, é o que a gente está falando aqui. Quebrar esses conceitos, a gente de fato entender o que é adoração, trazer isso para nossa E está muito relacionado também, né, aquilo que a Tânia comentou, a respeito de algo sólido, né? Quando o ministério, né, agora vai ser um pouco mais fechado, né, para quem tem um chamado, né, para o ministério de louvor. E o quanto isso... Agora? Vai ter a dança também, né? Então, o quanto isso, né, de forma sólida, consolidada, o grupo inteiro ali no mesmo propósito, sabendo que é adoração, tendo consciência disso, o quanto isso vai impactar toda a igreja, né? Por estar ali, às vezes, naquele momento. E tem aquilo que você falou, tá ali no púlpito, então chama lá uma atenção, né, por estar ali. Mas o quanto isso impacta a igreja, né? O quanto não, com certeza, tenho certeza de que não ficará só ali, né? Já estará abrindo, porque a igreja vai mudar a consciência de adoração por um grupo que se reúne para falar de adoração, porque está interessado em adorar a Deus, está interessado em adorar em verdade, né? Então, o quanto isso vai ser importante, né? E é um começo, né? De muita coisa, com certeza. Legal, que legal. Isso é muito bom. E aí é muito importante que ali... A igreja reflete muita liderança, né? A gente reflete muito... Eu lembro do texto de Ezequiel 47, que ele vai falar que as águas saíam do limiar, né, do altar ali. Né? Tem coisa que vai vir ali do altar, né? E isso vai transbordando. Sim. Então, a igreja vai receber isso. Sim. A igreja vai, direto ou indiretamente, vai receber esses frutos. Sim. Então, assim como foi com Davi, né? Davi começou quase que uma ação isolada, individual, né? E por essa vida de adorador que ele tinha, ele teve o entendimento de que teria que ter turnos de adoração contínuos para Deus, que era uma loucura para a época, né? Mas ele ousou fazer e a partir daí, eu acredito que os salmistas, que não foi só Davi, né? Eles foram incentivados a essa vida de adoração contínua, não apenas como os levitas faziam, iam lá, bota o pão, acende a luzinha, eles têm que ficar lá o dia todo e tal, né? Mas esse serviço de adoração ao Senhor, conforme Davi coloca, é algo que parte da vida dele de adorador, contagia aquele grupo ali. E aquele grupo contagia toda uma nação. A ponto de depois eles terem os cânticos dos degraus, né, os cânticos de peregrinação, que quando eles estão fora da sua terra, eles vão usando aquilo ali para trazer à memória a sua história, né? Eles iam cantando enquanto não chegavam em Jerusalém para adorar. E quando eles foram privados também de estar em Jerusalém, né? A gente estava até falando sobre isso no seminário, que os salmos serviram como a Bíblia cantada, porque eles traziam essa memória, né, de quem Deus era, da criação, das vitórias, dos reis derrotados, dos milagres, da provisão, nos cânticos. Eles vinham salmodiando e com isso a adoração, né, era contínua, mesmo quando eles não tinham
um templo, eu brinquei que era o templo virtual. Os salmos eram um templo virtual. Porque o templo nós sabemos que somos nós, né? Você vê que já prefigurava o que Deus queria fazer conosco, né? Não haveria um lugar físico, mas nós carregaríamos a presença. Eita, glória! Nós carregaríamos essa presença de Deus, né? Fresquinha agora, né? Esse templo, né? Então, eles cantavam os salmos. Você vê, tudo isso começa num garotinho, tomando conta de ovelhinhas lá e andando na harpa, né? Até sair um Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente está até hoje, né? Louvando ao Senhor. Amém? Que seja assim, bênção. Eu sei que será, porque nasceu no coração de Deus isso, né? E que as pessoas que vão ser convidadas aí se sintam muito privilegiadas por fazer parte desse primeiro momento. Mas nós cremos que isso vai crescer, que isso vai transbordar. As águas vão passar por muitos lugares e por onde esse rio passar, haverá vida, amém? Glórias a Deus. Acho que foi o que a gente pretendia falar, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Não sei se a gente esqueceu de alguma coisa. Fica para a próxima, então. Dá para fazer um volume 2. Quem sabe? Depois dessa escola de louvor aí, de adoração, com certeza vai ter mais coisa para meditar, né? Mas eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês, casal muito de Deus, né? É uma junção de dons, um complementa o outro mesmo. E eu, como esposa, né, do pastor, eu me sinto muito feliz, sabe, de acompanhar vocês aí nesse ministério que o Senhor tem dado a ambos, né? Que os talentos e os dons de vocês sejam todos para a glória do Senhor, com uma adoração contínua, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigado também, gente, pela participação. Eu já apresentei podcast, hoje eu estou aqui. Que legal. Tá chique, né? Tá chique. Agora você está sendo entrevistado. Muito obrigado. Tá bom, gente. A gente hoje fica por aqui, né? Daqui a pouco a gente volta aí com outro tema, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo. Boa noite.